Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando com as principais informações desta quarta-feira, hoje, dia 16 de junho de 2021. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, aqueles que sempre estão conosco e que nos ajudam a continuar realizando esse programa aqui. Muito bem. Bom, estamos com Adolfo Padilha, direto de Brasília, trazendo as informações, Divaldo Ceresini e eu aqui em Presidente Prudente. A gente vai começar com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, pode trazer o seu destaque aí. Bom dia, Eudes, bom dia, Divaldo, bom dia a todos nossa audiência, né, da TV Brasileira, nossa audiência da Rádio Prudente News. Olha, o meu destaque hoje, eu estou aqui em Brasília, todos sabem. E um destaque hoje é o nosso destaque local, né? Ontem foi um dia muito produtivo, impressionante o que eu quero registrar aqui, a influência, o reconhecimento, o respeito que o Naban Garcia tem de toda uma cúpula do poder, os ministros, o próprio presidente da República. Ontem, sem agenda nenhuma, pegou pelo braço o prefeito Ed Thomas, levou para almoçar com o presidente. Falou de uns problemas sérios de saúde aí, que a gente vai deixar para o Ed anunciar mais tarde. E já acionou o ministro da Saúde, que já vai receber, já recebeu agora cedo o prefeito Ed Thomas, mais 3 ministros envolvidos, tudo capitaneado pelo Naban. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque pela primeira vez a gente vê a nossa região realmente tendo um acesso e uma influência positiva de dentro do núcleo do poder, e quem sabe assim a gente consegue destravar muita coisa como já foi destravado, e vocês vão gostar de ouvir o que vem por aí. Muito bem, agora vamos lá para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo, seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. Gostaria de começar só mandando um abraço para o Miguel Rodrigues, lá do Morada do Sol, que sempre está na audiência conosco. E sobre o meu destaque, eu volto a falar a respeito da privatização da Eletrobras. Isso que é algo que eu defendo, né, que o governo ele não tem essas empresas para servirem de cabide de emprego, está sendo aproveitada essa oportunidade pelos políticos para fazerem mais lambança. Eu já disse aqui que o rombo tem ficado cada vez maior. Inicialmente previa-se 20 bilhões de rombo, hoje já tem um estudo da Fiesp que chega a 400 bilhões. E a gente está pagando para vender o controle da Eletrobras. Não bastasse isso, o momento que o país vive em relação à energia é muito grave, como já disse o Arthur Lira, como já disse o próprio governo. Nós precisamos, portanto, de investimento e eficiência nesse setor. Só que, em vez disso, estão arrumando um jeito de piorar ainda mais a situação. Agora, veja se pode, pessoal. O Senado quer inserir a aquisição obrigatória de energia de usinas de carvão no processo de capitalização da Eletrobras. Um absurdo. Muito bem, olha, vamos lá para a nossa primeira informação de hoje, aqui da nossa pauta. O relator no Conselho de Ética quer censura verbal a deputado que quebrou placa sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos lá, entendendo esse assunto. O deputado João Marcelo Souza, que é do MDB do Maranhão, relator de um processo disciplinar que apura a conduta do parlamentar, o coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, no Conselho de Ética da Câmara, leu na última terça-feira um parecer que recomenda a punição de censura verbal ao colega. Após a leitura do parecer, foi concedida vista de 48 horas aos integrantes da comissão. Ainda não há data para a votação do relatório. Para você entender o caso, em 2019, o parlamentar quebrou uma placa em uma exposição na Câmara sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. A placa continha o título O Genocídio da População Negra e exibia o desenho de um policial com um revólver na mão e um jovem caído no chão. A representação que originou o processo disciplinar contra Tadeu foi apresentada pelo PT. E o deputado disse o seguinte, que ele praticou o ato no calor da emoção, ao entender que o quadro associava a atividade policial
a criminalidade. Vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com o Divaldo Ceresini. Pois é, essa é uma situação que tem se agravado a cada ano que passa, né? Nós vemos mais e mais gente se aproveitando dessa pauta de maneira a causar ainda mais confusão e tirar algum tipo de benefício disso daí. Em relação à questão do Coronel Tadeu, é plenamente compreensível, na minha opinião, esse momento de nervosismo pelo qual ele passou, se deparar com isso. Ao mesmo tempo que nós temos gente muito ruim e errada praticando racismo, nós também temos gente que supostamente defende a causa racista, mas que, na verdade, quer tirar algum proveito próprio disso e acaba distorcendo diversos fatos. Então, é necessário ter muito cuidado com isso, e eu creio que essa posição do relator esteja de bom tamanho para essa situação. Muito bem. Vamos lá conferir o que acha Adolfo Padilha. Adolfo, o que você viu nas entrelinhas dessa informação? Essa história da censura verbal contra o deputado tem um outro lado que a manchete ela não dá tanto destaque assim, né? A referida pintura em homenagem aí à consciência negra era um policial batendo em alguém. Quer dizer, o exagero, seja de que lado for, ele não funciona. Nós temos, e eu canso de repetir aqui, em todas as categorias, bons e maus. Nós temos bons policiais e mais policiais que não valem nada. Nós temos padre, pastor, político, empresário, enfim. Todo lugar tem o lado do bem e o lado do mal. Agora, realçar o lado do mal num dia de homenagem daqueles que por alguma razão de inferioridade sofrem ou sofreram mais na nossa sociedade, com a imagem de um policial, eu acho que está tudo errado. Sou contra a punição do deputado, sou contra a atitude dele também, mas antes disso, ele se sentiu ofendido. Eu me senti ofendido, eu não sou soldado, não sou policial. Conheço policiais que de caráter e se dedicam a sua vida assim de uma forma exemplar. Então esses não merecem esse tipo de referência. O Brasil anda muito exagerado. E as pessoas têm que tomar cuidado com essas pessoas que usam essas bandeiras do social para falar em nome de uma maioria, quando na verdade eles defendem o interesse de uma minoria. É isso que a gente tem que prestar atenção. Fala em defender o negro, fala em defender o pobre, o pardo, o branco, mas na verdade estão defendendo deles. E a gente tem que ficar esperto para isso. O exagero não vai levar a lugar nenhum, nem para o lado lá, nem para o lado de cá. A melhor maneira é o bom senso. Ok, vamos lá para a nossa segunda pauta de hoje, para os comentários aqui dos nossos comentaristas convidados. O Brasil... Não, essa é para a terceira pauta, né? Vamos agora à segunda. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo pretende concluir, até o primeiro semestre do ano que vem, o leilão dos últimos aeroportos da rede da Infraero, que ainda não foram transferidos para a iniciativa privada. Em abril, na primeira etapa de concessões, o governo federal arrecadou 3,3 bilhões de reais, o valor que superou as projeções iniciais em mais de 1.600%. A próxima rodada de negociações deve envolver os dois terminais mais cobiçados pelo mercado, dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. As privatizações acontecem no Brasil, mesmo nessa crise de pandemia, mesmo nesse revanchismo político que a gente assiste, mesmo com uma oposição muito forte, principalmente nos canais de imprensa que tentam pregar narrativas desfavoráveis ao governo. O que importa é o que eu disse aqui outro dia. Os investidores de economia, que mexem, que lidam com a economia, eles não ligam para o mimimi. Eles não prestam atenção naquilo que os lacradores andam falando. Eles prestam atenção nos índices. Eles prestam atenção no planejamento econômico. E aí vem e investe o seu dinheiro nas iniciativas que o governo está fazendo de privatização. Elas não acontecem num ritmo mais rápido, porque Brasília não permite que ela aconteça num ritmo mais rápido. Brasília por Brasília, que Brasília não é Brasil, eu sempre digo que Brasília é um outro mundo, e a maioria deles que são eleitos aqui
quando chegam em Brasília, esquecem do Brasil e pensam em Brasília e em si mesmo, não permite que o governo acelere as privatizações como foi falado durante a campanha, mas elas estão acontecendo. E o detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte: os números alcançados nos leilões que estão sendo realizados demonstram claramente a confiança que o governo está sendo levado pelos investidores. Isso sim tem que chamar a atenção. A macroeconomia, ela se fortalece no momento de pandemia, ela refloresce no momento de pandemia, e aguardem, a estabilização econômica, que é aquilo de chegar para nós aqui de baixo, para o baixo afegão, que é um preço de gasolina melhor, um preço de comida melhor, isso vai acontecer. É uma questão de tempo. E aí a oposição não vai ter mais o que falar e vão continuar fazendo o que fazem hoje, inventando narrativas. O próximo processo econômico no Brasil, se tudo caminhar bem, só não vai ser mais veloz, porque Brasília não permite que seja, é a estabilização do preço daquilo que a gente consome todos os dias. Gasolina, comida, e isso vai acontecer no ano que teremos anos de eleição. Aí o desespero vai ser geral. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto também dos aeroportos, a concessão dos últimos aeroportos, os mais cobiçados. Divaldo Ceresini, como é que você vê? É sempre muito importante a gente ter o governo saindo desses negócios, né? O governo não é um bom gestor, os nossos aeroportos ainda têm muito a evoluir e eu espero que haja sucesso nessas concessões. Assim como também espero que haja sucesso nas concessões dos aeroportos paulistas, embora especificamente em relação ao edital do aeroporto de Presidente Prudente, a gente tem algumas reservas da forma como ele foi conduzido e das contrapartidas colocadas para o concessionário. Isso daí também, nesse momento que os aeroportos paulistas estão prestes a serem concedidos, me parece ser alguma coisa do governo federal para rivalizar com o Dória também, puxar esse assunto à tona de novo, né? O que é positivo nesse caso para a população brasileira. Afinal, estamos nos desfazendo de cabides de emprego. Muito bem, pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira, daqui a pouquinho depois do intervalo. Olá, já estamos de volta. Programa Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vamos lá para esse segundo bloco, o que está por trás da notícia, os bastidores da informação. Olha, vamos trazer a informação sobre política agora. O governo federal assinou na terça-feira um acordo de cooperação que oficializa a participação do Brasil no programa Artemis, que é uma iniciativa desenvolvida pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, para levar novamente voos tripulados por humanos à Lua. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, assinou o acordo em cerimônia com o presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, não há previsão de investimentos por parte do governo brasileiro. O Artemis estabelece diretrizes de exploração pacífica da superfície lunar com parceiros comerciais e internacionais. E o programa pretende enviar a primeira mulher e o próximo homem à Lua em 2024. E a iniciativa também deve levar a primeira pessoa negra ao satélite natural terrestre, né? Bom, vamos lá. Vou colocar essa pauta aqui para o Divaldo Ceresini comentar. Quando se fala levar a primeira pessoa negra, aí fico pensando nas outras minorias que não vão ter essa oportunidade agora. O que você acha dessa situação, hein, Divaldo? Pois é, isso daí entra mais naquela questão na minha opinião, de querer fazer uma lacraçãozinha, né? Se nós formos dividir a população, nós vamos pegar a menor minoria, que é o indivíduo. E aí nós vamos levar todos os indivíduos, todas as minorias, para dar um passeio. Eu entendo que o propósito desses programas deveria ser o desenvolvimento tecnológico, e não a lacração, como eu observo que na maior parte dos governos existe grande preocupação em fazê-lo. Especificamente em relação à participação brasileira, nós já tivemos o hoje ministro Marcos Pontes participando de missão da NASA, né, foi ao espaço, e na época eu me recordo que ele levou feijão em algodão, né, que tinha sido preparado por uma escola
pública. Eu fico aqui pensando que retorno prático que isso deu para o Brasil, né? E não é uma crítica ao ministro, não, é uma crítica ao uso que a gente faz da oportunidade que se tem de estudar em um ambiente completamente diferente do da Terra. Então, eu entendo que a participação ela é válida somente se nós tivermos condições de utilizar este evento para desenvolver alguma tecnologia útil aos brasileiros. Caso contrário, é só mais dinheiro jogado fora. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o seu comentário sobre essa situação, o Brasil tentando colocar aí, né, entrar na Agência Espacial Americana de uma forma melhor, né? Vamos lá. Olha que notícia boa, né, Eudes? Veja bem, enviar humanos para a Lua. Cara, você quer ver o presidente Bolsonaro acertar 100% se no primeiro foguete for o Lula, a Gleice e tantos outros, aí, alguns ministros, né? Que vá para a Lua, né? E que chegue lá, cabe a gasolina e não dê para voltar mais, porque senão o STF dá um jeito de trazer eles de volta, né? Então, o Brasil avança em tecnologia, o Brasil tem um ministro de tecnologia que foi escolhido pelas suas competências e conhecimentos técnicos, brincadeiras à parte. O Pontes trabalha de uma forma, quem acompanha, silenciosa, mas realiza coisas assim que é de assustar o processo de evolução na base tecnológica do Brasil com esse ministro. Tanto é que ele foca no trabalho dele e tem total apoio do presidente Bolsonaro. Mas essa ideia de mandar alguém para a Lua é legal. Divaldo, você não quer dar uma voltinha até a Lua não, meu irmão? Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira que vai barrar o avanço do passaporte sanitário contra a Covid-19. A medida foi aprovada em 10 de junho pelo Senado e será analisada pela Câmara dos Deputados. Entre aspas, né, o que disse o presidente: se passar no Congresso, eu veto e o parlamento tem o direito de analisar, fecha aspas, disse aí o chefe do Executivo. Caso os congressistas chancelem a medida, o projeto vai criar o chamado certificado. Com o documento, vacinados e pessoas que testaram negativo para o coronavírus poderão frequentar espaços públicos e privados, independentemente do isolamento social. Vamos lá, Divaldo Ceresini, é com você. Essa medida está em consonância com a atuação pessoal do presidente desde o início da pandemia, né? Alguém que entende que a vida tem que ser tocada de maneira normal, sem nenhum cuidado, o que infelizmente não é verdade. Isso, inclusive, é combatido pelos técnicos do próprio governo dele, e eu vou lembrar aqui que todos os médicos que passaram pelo Ministério em cargos de relevância condenaram esse tipo de atitude. O passaporte verde é uma oportunidade que a gente tem de, em vez de trancar todo mundo em casa, trancar só quem está contaminado ou que teve um risco alto de contaminação, tal qual ocorre na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em locais cuja pandemia foi controlada antes mesmo do processo de vacinação. Então, nós podemos sim discutir as regras do passaporte verde. Agora, negar que ele é importante nesse momento para o combate à pandemia, inclusive já vem tarde, tá? Já vem tarde. É, no mínimo, não querer resolver o problema. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a afirmação do presidente Jair Bolsonaro? Essa é uma pauta veneno, né? Passaporte sanitário. O que mais nós vamos inventar por causa dessa pandemia? Quer dizer agora, então, que é uma subobrigação de todo mundo se vacinar? Com que vacina? Com que vacina a gente vai se vacinar? Com essas que a gente tem muita esperança de dar o resultado, mas ainda não é comprovado que nós ficamos 100% livre do vírus? Que absurdo é esse de ferir totalmente a nossa liberdade de escolha? Então são coisas que passam do limite, né? Aliás, a gente vem vendo, através da desculpa da pandemia, a gente vê ações que passam do nosso limite do direito de escolha há muito tempo. Inclusive o dinheiro, né, que foi usado de forma desnecessária, com desvio de função para aquilo que teria que ser aplicado. Acho que era isso que a gente tinha que estar vendo, que a CPI tinha que estar vendo,
Mas não, entra discussões agora. Sou totalmente a favor de não ser aprovado o passaporte sanitário. Que absurdo é esse? Entendeu? Se fosse uma vacina que comprovasse realmente que elimina, aí é outro tipo de discussão. As vacinas, nós não podemos esquecer nunca aqui, e digo, todos devem tomar. Eu vou tomar a vacina. Mas elas foram aprovadas de forma emergencial. Os laboratórios colocaram cláusulas dizendo que não assume os efeitos colaterais. O que mais que vocês querem? Enquanto isso, essas mesmas pessoas que defendem a vacina como a grande salvação da humanidade, tomara que seja, sim, tomara que ela evolua para isso o mais rápido possível, por enquanto é uma esperança muito, que a gente tem muita fé, atacam um tratamento precoce e preventivo, que também não tem 100% da sua eficiência comprovada, mas tem sim caminhos, depoimentos públicos, demonstração de pessoas e médicos, muitos deles infectologistas, mais de 10 mil no Brasil, que aplicam e demonstram um resultado positivo num determinado momento da doença. Mas aí essas pessoas que defendem a vacina como 100%, a vacina que vai resolver tudo, atacam ferozmente quem defende o tratamento preventivo. Então isso virou uma loucura. Essa é a verdade, isso virou uma loucura. O Divaldo acredita em água com gás e não acredita no tratamento preventivo, porque não tem comprovação científica. Mas em nenhum momento, e eu dou o exemplo dele porque ele está aqui comigo na bancada, ele fala que a vacina também não tem uma eficiência de 100%. Estamos vacinando e tem gente que continua morrendo. Pessoas que até tomaram a vacina e morreram. O que eu quero dizer com isso? Não tome a vacina? Não. Temos que tomar a vacina sim. Gasolina, álcool, tudo que a gente achar que tem uma esperança que vai dar certo, a gente tem que fazer. E a vacina é uma delas. Talvez a mais próxima, mas ainda não é a solução de tudo. Barrar as pessoas que por alguma razão não podem ter tomado a vacina, às vezes não por escolha até política ou pessoal, não. Porque não pode tomar por qualquer outra comorbidade. É simplesmente um absurdo. Ok, muito bem. Estamos encerrando aqui o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer ao Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Voltamos amanhã com mais um Entre Linhas, tanto na Prudente News quanto também na TV Brasileira. Grande abraço para todo mundo e a gente se fala. Valeu!